Visualizarmos. Olá, bom dia. Bom, retornando então da nossa webinário, onde tivemos aí o Emanuel como apresentador, vamos então dar continuidade à nossa aula. Então, uma das coisas é vocês baixarem o material 23 e 24, que está disponível lá no aula, porque o nosso TDA hoje vai ser exatamente um estudo de caso de aplicação do material elaborado aí pelo Emanuel. Vamos aplicá-lo a dados da refinaria Alberto Pasqualini, ok? Para estudo de plumas, como foi visto na aula passada, é importante entendermos e buscarmos as condições, os dados meteorológicos, para que a gente entenda vento predominante, para que nós entendamos qual é o direcionamento que nós vamos ter para a nossa pluma, e para que isso tudo entre dentro do balanço, né, e consigamos aí sim identificar onde que nós vamos ter a principal concentração dos poluentes. Então, os dados meteorológicos que nós iremos utilizar para o nosso estudo de caso vão ser as condições, tá, pegas aqui nesse dia, tá, então, esse dia aqui, no dia 25/5, tá? Então, isso aqui, ó, eu estou mostrando as informações onde vocês vão pegar. Eu peguei essa informação no dia 25/5 de 2019, e da mesma forma vocês vão pegar as informações do dia de hoje, tá? Então, o TDA vai ser nas condições meteorológicas de hoje, certo? Do dia 23/5 de 2020. O exercício que nós vamos realizar agora, até para vocês entenderem como é que funciona, nós vamos utilizar essas informações desse dia 25/5. E para o trabalho, vocês vão ter que ir lá, mesma dinâmica, previsão do tempo em Canoas, né? Vamos seguir o exemplo aqui. Então, ó, condições de hoje, perfeito. Condições aí do dia de hoje. Isso, então, vai ser os dados que vocês vão utilizar para o TDA. Bem, então isso aqui era bem parecido, né? Ó, 1%, a probabilidade de chuva aqui era para tarde, para a semana, né? Hoje a gente está tendo aí probabilidade de chuva para os próximos, para o momento de agora, tem 9%, umidade 81%, vento 21 km por hora, né? Tem como nós explorarmos mais informações, né? Aqui a gente pega no tempo cptec.inpe.br, RS Canoas, tem como então nós pegarmos aí as máximas para o sábado, certo? Então, da mesma forma, vocês vão entrar lá no site. Ó. Vamos lá. cptec.inpe.br barra RS, acho que é INPE br.rs barra Canoas,
Por que nós estamos pegando as informações de Canoas, tá, pessoal? A gente está pegando as condições de Canoas em virtude de Canoas ser a cidade onde está a refinaria, ok? Então, mesma dinâmica. Aqui, ó, sábado, as condições, probabilidade, né, temperatura, máxima, mínima, né, as probabilidades de chuva. Aqui, né, a questão das máximas mínimas, avisos meteorológicos, previsão de dias, certo? Aqui a questão, né, das correntes, ou seja, informações, então, complementares, buscando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito bem, voltamos lá novamente. Então, aqui pegamos, então, mínimas, máximas de temperatura. Então, para o nosso trabalho, vamos usar o valor, pegar um valor médio. Tá? Aqui, a condição dos ventos, né? Então, onde é que isso nós pegamos? No mesmo ponto onde a gente fez a busca. Se vocês perceberem, aqui tem como a gente ver, então, a questão dos ventos, né? Qual é a direção dos ventos? Da mesma forma, velocidade, né? E a direção. Muito bem. Mais de informações, tá? Aqui tem como nós buscarmos, né, dentro do próprio site, o meteorograma do dia, em termos de se houver precipitação, as oscilações da temperatura ao longo do dia, umidade relativa, a questão da direção dos ventos. Onde é que nós pegamos isso? Tudo lá dentro do INPE, que é onde nós estávamos anteriormente. Perfeito? Então, aqui nós pegamos, ó, dados observáveis, instrumentação meteorológica, certo? Daí aqui dentro nós exploramos, então, essas informações. É daqui que nós vamos buscar, tá? Esse detalhamento, aqui, ó, meteorograma. Para o dia de hoje, então, essa aqui são as condições, certo? O dia de hoje, aqui, é isso aí, 23, tempo real. Estão vendo que eu já estou explorando, né, pessoal? E vocês vão ter que fazer a mesma coisa, tá? Então, lembro que vou fazer junto com vocês o exercício, mas vocês depois vão ter que tocar sozinho o TDA de vocês, obviamente. Você monitorando, né? Muito bem. Agora, outra informação que nós pegamos aqui no clima-tempo, né? A questão dos ventos, cidades, canoas, né? Então, a gente tem aqui a velocidade do vento, rajada, se vamos ter ou não rajada. Podemos pegar aqui. Olá, Júlia Machado, tudo bem? Onde que é para postar? Ah, Júlia, calma aí. Ainda não abri, vou abrir, tá? Até porque eu não expliquei ainda como tu tem que fazer, né? Então, essa outra informação, deixa eu ver aqui, é clima-tempo. Clima-tempo, Canoas.
Aí. Detalhamento. Aqui, ventos, ó. Questão da direção dos ventos. Até melhor, ó. Melhorou o mapa. O mapa, puxa vida, essas propagandas mato, né, tia? Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que o ano passado nós não tínhamos. Nós não tínhamos o ano passado, olha aqui. Estava nesse formato, a velocidade dos ventos, então deu uma melhorada. Aqui. Agora nós temos aí direção e intensidade dos ventos, e aqui a gente tinha, né, somente direção e não apontava de tempo em tempo. Então aqui nós estamos com oeste-noroeste. Agora na hora da manhã, nós estamos aí em torno de 10 horas. Então, lembrando, vocês vão ter que definir, por exemplo, o horário do estudo que a gente vai fazer meio-dia. Tá? Então, meio-dia, ó, está com vento de oeste. Né? Então, tudo isso são dados que a gente vai ter que fornecer. Então, são os dados, no caso do dia, tá? Do exemplo, isso daqui, então, é o exemplo que nós vamos trabalhar. Certo? Então, exemplificando, vamos pegar esses dados para o exemplo que nós vamos trabalhar, esse vento, essa temperatura e essa direção do vento. Isso aqui é o exemplo. Agora, o que vocês vão ter que fazer no TDA de vocês? Vocês vão ter que definir, ó, eu peguei as informações da hora tal, então, foi o vento de tanto, era a temperatura de tanto, e a direção do vento foi tal, certo? Bom, isso aqui, então, dentro do nosso exemplo, é isso. Bom, agora a refinaria, quais são as informações que a gente vai pegar? Mesma dinâmica, vamos aqui na Refap, tá? E dentro da Refap, o nosso foco vai ser essa chaminé aqui, tá? Que a gente visualiza ela ao fundo aqui. Então, as informações que nós vamos pegar é 47 metros de altura e diâmetro de 1,5 metro. A temperatura dos gases, a gente vai trabalhar com as mesmas, tá? A velocidade da saída dos gases da chaminé vai ser essa, e a concentração, então, de SOx vai ser 11 gramas por segundo e de NOx 15 gramas por segundo. Bom, frente a isso, agora, então, vamos aplicar as planilhas de Excel, certo? Lembrando que para as questões de cálculo de área, tá? Então, é o diâmetro, né? Vamos considerar uma área circular, né? Que é para onde vai haver a dispersão, e a velocidade vai ser a área que nós vamos obter, desculpa, a vazão vai ser a área vezes, então, a velocidade, para nós podermos trabalhar nas informações. Então, agora, vocês peguem as planilhas aí e vamos mãos à obra. Então, o professor já está com a planilha dele aberta aqui, tá? Então, o que tu vai ter que fazer? Ó? Dados de fonte. Então, aqui tu vai inserir as informações, ó, certo? Então, Refap, então, tu vai colocar a altura, vai colocar a velocidade dos gases. Essas informações aqui, elas não mudam, tá? A vazão. Por quê? Porque não mudou, porque o professor manteve a mesma ali, tá? E aqui os dados das concentrações, isso aqui é só informação, né? Então, a temperatura de saída dos gases em Kelvin, vazão máxima, e o diâmetro da fonte de saída, tá? 1,5 metro. Os dados meteorológicos.
No caso aqui, tá? Ó, as informações que estão na planilha de vocês foram desse dia, 25/5, vocês vão ter que alterar aqui para o dia de hoje. Temperatura, aqui ele já vai converter automático, né? A velocidade, se for, no caso, se o vento não está de norte, é zero. Se ele não está de noroeste, é zero. Se ele não está de leste, é zero. Sudoeste, sul. No caso do dia do exemplo aqui, ó, deixa eu retornar. No caso do dia do nosso exemplo aqui, ó, olha o vento de onde ele estava. Ó. Aqui é dia... Aqui foi dia 25. Esse aqui provavelmente é do dia de hoje, que o professor não pegou. Deixa eu anotar aqui. Isso aqui, então, são as informações do dia de hoje, ó, do dia 23 de 5/2020. Então, essas são as informações de hoje. Então, aqui, né, aqui nós vamos ter a temperatura, umidade, e aqui a direção dos ventos, tá? Aqui a velocidade e as flechinhas a direção. Tá? E aqui é o que nos interessa. Então, qual é a hora que nós vamos pegar? Vamos fazer a leitura agora, das 10. Então, tá W, né? W, oeste. West. Então, west é leste, certo? W é leste. Então, vocês vão pegar a planilha e vão jogar a informação. Então, se é leste, qual é a velocidade? Vai colocar aqui a velocidade. Lembrando que essa velocidade, como é que ela tem que estar, pessoal? Olha aqui, ó. A velocidade tem que estar em metros por segundo. Ok? Então, se botar em quilômetros por hora a informação aqui vai dar errado. O teu resultado vai estar errado. Então, vai colocar aqui, no caso do dia do exemplo, estava aqui, ó, em metros por segundo. Nada mais mexe o coeficiente, isso aqui está tudo certinho, tá? Só vai inserir a informação aqui, ok. Agora, ó, cálculo da concentração, dele vai fazer automático. Salvamos aqui. Então, o dado, né? Pegamos aqui os dados meteorológicos, ok, a velocidade. Aqui nós vamos ter, então, desvio médio da concentração. Então, esse aqui é os valores de referência. No caso, a planilha ela está completa em termos de quantidade, né, de informações. Então, como a gente só está utilizando um dado só, acaba que essas informações elas vai ficar um bocado de informação em branco, onde aqui, ó, cálculo para os parâmetros, que isso aqui foi as informações que puxou de lá, né? Ó. Então, aqui, puxando todas as informações, então, na realidade, nada aqui a gente mexe, a gente só vai mexer nos dados da fonte e nos dados meteorológicos. Aqui a planilha de cálculo e aqui é os nossos resultados. Então, em termos do que nós trabalhamos ali, tá? Dentro daquelas informações, os dados vão aparecer aqui, ó. No caso, sudoeste, que era o dia do vento, com uma concentração de 31,24. Lembrando que a gente está trabalhando em NOx. Bom, a legislação para NOx... Ó,
A CONAMA para NOx é 40 miligramas. Então, a gente está tendo uma emissão de 31, né? Ou seja, a concentração a 500 metros de distância da chaminé, na direção sudoeste. Ok, pessoal. Então, é muito simples. Na realidade, ela é uma planilha completa, tá? Onde, se nós pegarmos informações médias de janeiro, médias de março, médias de abril e assim por diante, nós vamos ter o quê? Né? Provavelmente uma média dos ventos no mês para cada uma das direções, e a gente vai definir valores máximos e mínimos conforme a predominância. Daí nós teremos um gráfico muito semelhante ao que o Emanuel mostrou na apresentação dele, que a gente viu, era bem uma estrela aqui, então tu tinha, obviamente, o vento predominante, mas em alguns outros pontos também tu teria o que? Uma certa distribuição. Então, para esse dado pontual, o que nós teríamos é que, para NOx, está atendendo, a refinaria atende. Agora, a mesma dinâmica para SOx, pega os dados da fonte, os dados meteorológicos, certo? O cálculo, essa planilha de cálculo, vocês nem vão mexer, ela vai fazer tudo automático, e o que vai nos interessar vai ser o resultado visual que nós vamos obter aqui. Então, no caso, para SOx, mesma dinâmica, a concentração vai ser de 22,91, né, atendendo, então, o parâmetro, tá, da CONAMA, que também é 40, e o PI mais largo. Bom, pessoal, acredito que vocês já tenham dados suficientes aí para poder fazer esse exercício, tá? E o que o professor, então, vai abrir agora para vocês é o TDA, para que vocês, então, possam contribuir, tá? Colocando os dados de hoje, tá? Então, aqui, ó, o TDA, eu vou colocar aqui, ó, agora é para valer, TDA. Utilizando os dados da fonte iguais e os dados às 12 horas. Tá? Então, vamos considerar os dados do meio-dia para que vocês façam. Então, o professor vai abrir agora, o que vocês vão fazer? É mandar a planilha de Excel. Tá? Ou melhor, mandar a planilha não vai dar. O que eu quero que vocês mandem? É um print disso aqui, ó. Vocês façam isso aqui, ó. Dá um print aqui, copia essa informação aqui e cola e faz um comentário. Então, vocês vão entregar em Word. Deixa eu abrir um exemplo aqui. Então, vocês vão abrir em Word e depois salva em PDF, tá? Então, aqui. Esse aqui eu já vou salvar o modelo para vocês entenderem como vocês podem fazer para me entregar. Vou salvar como feedback TDA. Então, o professor vai salvando ali, eu vou parar a filmagem aqui, então, seguimos o nosso TDA, ok?